Olá, meu querido irmão e amigo. É muito bom termos a oportunidade de estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado o canal. E se você gosta desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar e compartilhar também com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E dê também algumas dicas, sugestões de como podemos melhorar cada vez mais no ensino da Palavra. E lembre-se também, dia 29 de novembro, toda sexta-feira, eu disponibilizarei um vídeo falando a respeito da Bíblia. Serão 28 estudos nos quais falaremos profundamente acerca da Escritura Sagrada. Ore também por esse projeto, para que através do estudo da Bíblia, pessoas sejam alcançadas e conheçam esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Estamos na lição número 5 do quarto trimestre de 2019. O título da lição dessa semana é Transgredindo o Espírito da Lei. E no vídeo de hoje falaremos sobre o estudo de domingo, que tem como título A Queixa do Povo. Eu já estou aqui com minha Bíblia, com a minha lição. Pega também a tua Bíblia, a tua lição, pega a caneta e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui nesse momento e qual que é então a queixa do povo e o que está motivando essa queixa. Vamos juntos. A Bíblia nos diz o seguinte: Foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e filhas para serem escravos. Alguns de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Analisando esse verso, nós percebemos que está acontecendo algo muito triste em Jerusalém. O povo que voltou para reconstruir a cidade, que tinha uma missão importante de reconstruir cidade e templo, eles já passaram por Zorobabel, já passaram por Esdras e agora estão sob o domínio do governador Neemias e estão passando por grandes dificuldades. Na lição da semana passada, nós vimos que o povo estava construindo a cidade, mas sob grande opressão. Os inimigos à sua volta estavam tentando a todo custo impedir a construção da cidade. E olhando para essa opressão que eles estavam passando, nos parece que o povo estava bem unido, que o povo estava bem forte contra os opressores externos. Mas é interessante que através desse verso, através desse texto, nós percebemos que, embora eles tivessem uma proteção externa, embora eles estivessem juntos para se proteger dos inimigos de fora, a nação sofre de um grave problema. Eles estão sendo destruídos por dentro. Ou seja, os judeus estão sendo oprimidos pelo seu próprio povo. Por meio desse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que o povo se queixa de algumas coisas. Vamos ver então quais são elas. Primeiro, o povo se queixa da fome. Eles estão sem comidas para dar aos seus filhos. A fome os leva a pegar dinheiro emprestado com os seus compatriotas, os outros judeus. Eles não conseguem pagar essa dívida, então não conseguem pagar esse empréstimo, e por conta disso, eles são levados então a hipotecar a sua casa, as suas posses. Outro motivo de queixa também são os impostos que eles têm que pagar aos persas. 350 talentos por ano. 350 talentos vai dar mais ou menos 11.900 quilos de prata que o povo tinha que pagar por ano aos persas. E o quarto motivo de queixa, então, é a venda dos seus próprios filhos e deles mesmos como escravos para tentar, de alguma maneira, resolver o problema da dívida. Então, por meio desse verso que nós lemos aqui de Neemias 5, versículo 1 até o 5, nós podemos ver que o povo estava se queixando de 4 coisas. Primeiro, a fome, que os levou a tomar dinheiro emprestado, depois a hipoteca, os pesados impostos que tinham que pagar ao rei persa, e também eles estavam se queixando de terem vendido ou de serem obrigados a venderem a si mesmos ou os próprios filhos para tentar resolver o problema da dívida. Então essa era a queixa do povo de Jerusalém, mas pelo contexto da lição, pelo contexto bíblico, nós podemos perceber que tudo isso que está acontecendo, toda essa situação de dívida, essa situação de dificuldade que eles estão vivendo,
tem duas origens principais. A primeira delas é a fome e a segunda, como nós já falamos, é o imposto que eles precisam pagar aos pés. Então eles se queixam de 4 coisas, mas tem duas fontes principais para os seus problemas: imposto e também a fome que eles estão enfrentando. Ao passarem por essas dificuldades, eles poderiam fazer algumas coisas. Eles poderiam, por exemplo, pegar dinheiro emprestado. E foi justamente isso que eles fizeram. Como nós começamos falando sobre a queixa, o motivo de eles estarem se queixando é justamente porque eles pegaram dinheiro emprestado, por tomarem dinheiro emprestado dos seus próprios compatriotas, e esses compatriotas acrescentaram em cima desse dinheiro o juro, eles tiveram dificuldade então para quitar aquela dívida, e eles vão cada vez se afundando mais. Mas eles pedem dinheiro emprestado, eles hipotecam, agora eles são obrigados a se vender e a vender os filhos como escravos. Então esses dois motivos, a fome e o imposto do rei persa, levam o povo que está em Jerusalém a grandes dificuldades financeiras. No estudo de amanhã, nós estudaremos de maneira mais detalhada as leis a respeito do empréstimo entre o povo judeu. E nós entenderemos então o porquê de eles estarem transgredindo o espírito da lei. Mas por hoje nos basta saber o seguinte: primeiro, o povo está com problemas financeiros. Esses problemas têm basicamente duas origens, a fome e o imposto persa. Para resolver esse problema, o povo pega dinheiro emprestado, não consegue pagar, hipotecam as casas, depois eles se vendem, depois vendem os próprios filhos. E quando eles se veem apertados em grandes problemas, eles recorrem então a Neemias, governador. Fazendo então o resumo do estudo de hoje, nós podemos aprender o seguinte. Número 1. O povo estava unido contra a opressão externa, mas nem tudo ia bem, pois a comunidade estava destruída por dentro. Número 2. O povo estava em dificuldades financeiras, e eram basicamente dois motivos principais. O primeiro deles, a fome, e o segundo, o imposto que eles precisavam pagar ao rei persa. Número 3. Diante dessa situação de problema financeiro, de fome, surge então uma aparente solução. E a solução é a seguinte: pegar dinheiro emprestado. Só que nós vemos que isso não dá muito certo, porque eles não conseguem pagar o empréstimo, depois então eles têm que hipotecar os seus bens, depois eles têm que vender a si mesmos e a seus filhos como escravos. Número 4, todo esse estado de coisas levou o povo a se queixar. Eles queixaram-se da fome que estavam passando, eles não tinham comida para sustentar os próprios filhos. Eles se queixaram também da hipoteca, estavam perdendo seus bens. Eles se queixaram também do empréstimo que eles tinham recebido para pagar o imposto persa. E por fim se queixaram que os seus filhos estavam sendo vendidos como escravos. A lição finaliza nos dizendo, amigo, que às vezes nós enfrentamos problemas na vida. Muitos desses problemas somos nós mesmos que causamos. São frutos das nossas próprias escolhas erradas. Mas outras vezes, os problemas que nós enfrentamos são coisas da vida que acontecem, como por exemplo, desemprego, uma doença, que quando isso acontecer comigo, ou com você, ou com algum dos nossos amigos, nossos semelhantes, que possamos fazer diferente do que o povo judeu fez, que possamos ajudar as pessoas, que façamos o nosso melhor para erguer o nosso semelhante e não afundá-los cada vez mais no desespero, na angústia, no sofrimento. A lição de hoje nos dá um importante ensinamento. E o ensinamento é o seguinte: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Mateus 7, versículo 12. No estudo de amanhã, nós entenderemos um pouquinho mais sobre a transgressão do espírito da lei. Você é meu convidado especial. Vamos estudar a Bíblia juntos. Forte abraço e até o nosso próximo estudo.